Olá, galera! Esse é mais um episódio do Maldito Politicagem, episódio número 120. Eu sou o Alessandro e estou reunido aqui mais uma vez com o nosso querido Luiz Domingos de Querência. Tudo certo, Luiz? Saudações, Alê, saudações a todos e todas, tudo certo, graças a tudo. Bom, agora eu tenho... Já vou começar, quer falar? Não, a gente vai anunciar o assunto aqui do episódio de hoje, né? Nós vamos falar... Nós preparamos um episódio especial sobre um livro que é clássico, né? Que a maior parte daqueles que fizeram o ensino médio há pouco tempo, ou aqueles que são professores, né, eventualmente da área de humanidades, devem conhecer essa discussão, que é o livro Direito à Cidade, do Henri Lefebvre. Então hoje nós vamos falar de capitalismo, vamos falar de revoluções urbanas, especulação imobiliária, o de cima sobe, o de baixo desce, uma série de coisas aí. Então continue com a gente aí. Espero que vocês gostem desse episódio baseado nessa obra clássica desse francês, que eu não vou ficar falando o nome perfeito aqui, tá, gente? Vocês vão engolir o Henri Lefebvre à parte. Você treinou aí, Luiz? Os franco-hablantes que falem pra gente, que mandem um áudio pra gente sobre como que fala esse nome, Henri Lefebvre. Bom, deixa eu falar aqui. Quando você veio com a ideia de fazer esse episódio, a hora que eu abri o livro, eu vi que eu ia apanhar demais e pagar o preço de eu ter trancado a matéria de sociologia urbana que eu fiz na faculdade. Porque era uma leitura lá que eu poderia ter aprendido e tive que aprender na marra agora. E agora, falar dos comentários da semana passada. O episódio causou ódio e alegrias. Nós recebemos muitos comentários, em particular os comentários das pessoas que gostaram da capa, né, do cover ali, que foi feito a respeito do... Foi um clickbait pesado, né, que era uma espécie de ironia, com a piada "E o PT, hein?". Eu confesso que eu nem sei, nunca tinha visto o original. Alessandro, você vive numa bolha sem internet. Mas... as pessoas que elogiaram são o Rafa Machado, o Motinha, o Duda Silva, Pati Frego, o Lorenzo Bruschi, a Renata Dutra, Bruno Sushi e Renata Mocelin. E os críticos, que bateram pesado, o J. Fábio Mota disse que a Venezuela tem soberania nacional e não precisa passar o pires para os outros países, e o Vinícius Prado, um crítico mordaz da nossa abordagem, disse que a Venezuela está em guerra e que não dá para aliviar para a burguesia que está do lado de lá pleiteando a eleição. O nosso amigo Geodite, professor de História, Luiz, perguntou para você se você foi realmente sofreu uma represália nos bares de Curitiba, por aí. Ainda não tive a oportunidade de encontrar com os críticos, mas eu estou preparado, estou com o lombo preparado aqui. Mas recebi uns comentários no privado, outras pessoas que escreveram dizendo que estava muito bom, agora não vou me lembrar. Se as pessoas não mandam ali no público do Instagram, não dá para sistematizar depois essa anarquia que vira o WhatsApp de todo mundo. Mas também quero fazer a campanhazinha aqui. Para que o projeto se mantenha de pé, ele precisa contar com a contribuição dos ouvintes que acham razoável e que gostam do conteúdo, e essa contribuição em forma de doação financeira. Então, se você gosta e quer continuar, vai lá, apoia.se/maldita politicagem e deixa um rastolho, uma rapa de tacho, um caraminguá, lá de 5, você 10, inventou, não é possível. 5, 10, 15 reais, que isso faz muita diferença. Nós estamos com vários brindes para ser lançados para os doadores, e se você ainda não doa, considere doar para que o projeto possa crescer fortemente. É isso, Alessandro. Então, Luiz, para nossa... na verdade, não é uma imagem, esse vai ser problemático. Isso, enfim, pode se transformar numa imagem, vocês vão imaginando aí, mas as cidades do mundo contemporâneo, elas precisam suprir uma série de necessidades dos seus moradores, né? Elas precisam trazer isolamento, quando você está lá no seu berço, tranquilo, descansando. Precisa trazer o encontro também para os momentos de festa. Precisa trazer descanso, mas também o desperdício de energia, né? Que fala literalmente nessas palavras, o Henri Lefebvre. Aventura na sua vida, ao mesmo tempo organização. E toda essa loucura, essas contradições acontecem nesse espaço urbano do qual a gente faz parte. Então a gente vai discutir hoje
Será que essa cidade ela consegue suprir todas essas lacunas na nossa vida? Na vida de quem? De que forma isso acontece, né? Então continue com a gente, galera. No primeiro bloco a gente vai falar sobre... Pausa o caralho que você fala. Eu achei poética essa abertura. Eu estou aqui, eu estou emocionado e acho que o episódio, a partir de agora, ganhou ar. Agora ele vai. Agora vai. Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre o livro propriamente, as ideias do direito à cidade, do Henri Lefebvre. Essa é importante ideia, como a gente já disse. No segundo bloco, vamos falar de maio de 68, hipóteses relevantes, quebra-pau acadêmico, que dessa vez é um quebra-pau promovido pelo próprio autor, que ele dispara para tudo qualquer lado, não um cara bem agressivo nos seus posicionamentos. E no terceiro bloco, eu confesso para vocês que eu li aqui a frase de memória do Luiz Domingos. Eu não faço ideia do que ele vai falar. deixa para depois. Eu estou interessado em saber, inclusive. Então continue com a gente aí, galera. Alessandro, tá aqui no roteiro que eu vou te dar o gancho, mas antes de te dar o gancho, a imagem inicial que eu tenho é o seguinte: a primeira vez que eu vim, sabe que Querência do Norte, minha cidade natal, são módicos 650 quilômetros de Curitiba, né? Eu vim pisar o pé em Curitiba, eu já estava com 13 anos, até então só conhecia Querência e arredores. Eu parei ali na frente do Círculo Militar, que tem uma estação tubo para pegar um ônibus para ir para o aeroporto. Eu tinha buscar um parente no aeroporto, eu, minha mãe e meu irmão. E paramos ali. Já tinha pegado o ônibus antes? Acho que só ônibus esse que vai de cidade para cidade, né? Só Expresso Maringá e Viação Garcia. Mas aí eu estava ali esperando o prateado ali, o aeroporto, ligeirinho, e é um ônibus que demora bastante, demora 40 minutos, meia hora, não tem nada de ligeiro, né? A chegada não, depois ele anda ligeiro, né? Mas ficava esperando ali, e ali tem um fluxo que vem do passeio público, e eu ficava de cara que não parava de vir carro. Tipo assim, a gente ficou meia hora, ela falou, os carros não vão parar? Tipo, vai ter que parar uma hora, a gente tem que parar de vir carro. Não tinha aquele tanto de carro no planeta, né? Então, e aí o cabra vai atravessar a rua com aquele medo, né? Sai correndo, ou vai e volta. Então, essa ideia da finitude dos carros, que é característica de uma cidade do porte de Querência, aqui não existia, que é a ideia de infinitude dos automóveis e das pessoas também, quando você anda ali nas 6 da tarde, né? É uma loucura total. O interior é importante para pensar o tema do Henri Lefebvre, tá bom? Pensem nisso. Agora, vamos lá. Esse termo, o termo que dá nome ao livro, Direito à Cidade, é um conceito dele, que foi desenvolvido por outros autores, mas também se tornou um termo potente demais na luta política, né? E só um rápido percurso aqui para vocês entenderem isso. Por meio dessa expressão que as pessoas têm direito a uma cidade que abrigue, que ofereça direitos a todos, é um termo que pega muita força nos anos 80, e em particular na Constituinte de 88, no qual já se coloca uma emenda popular, uma emenda a respeito do direito à cidade. E depois, a partir dessa mobilização ali, se constrói o Fórum Nacional pela Reforma Urbana, que vai ter uma série de mobilizações desde 1989, passando pela década de 90, e vai culminar em 2001 no Estatuto das Cidades. Mas para dar um contexto que também tem, no ponto de vista internacional, nós temos na ECO 92, uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, se elaborou consensualmente ali pelos representantes dos países da ONU um tratado por cidades justas, democráticas e sustentáveis. Mais ainda, em 2005, já, portanto, quase 13 anos depois, surgiu um documento chamado a Carta Mundial do Direito à Cidade, que era fruto de uma série de organizações de mobilização da sociedade civil internacional, que tinha se reunido em Quito, no Fórum Social das Américas, em 2004, depois no Fórum Mundial Urbano de Barcelona, de 2004 também, e no 5º Fórum Social Mundial de Porto Alegre, em 2005. Então, veja o tanto de gente se mobilizando, o tanto de eventos nacionais, internacionais, leis,
tudo que tem como força motora é bom demais, hein? Essa ideia de direito à cidade, que todos têm direito à cidade. Isso porque a gente já sabia, né, o problema da exclusão, da segregação espacial, de classe, de raça, do problema do não acesso ao saneamento, tudo isso. Então, esse termo, direito à cidade, a gente vai desdobrá-lo em outros episódios, conforme cada um desses aspectos aqui, desses eventos, mas ele é um termo desses termos com força política imensa. Mas ele começa pela obra do Henri Lefebvre, que é o objeto do episódio. Então, quem é o cara e o que ele nos diz, Alessandro? Agora cresceu, hein? Então, o Henri Lefebvre, gente, a gente está falando de um filósofo marxista, marxista ferrenho, né? Um cara que tem um domínio pleno dos conceitos, né? Das palavras, citações do Marx como um todo. Ele foi professor de sociologia na Universidade de Nanterre, nasceu em 1901 e faleceu em 1991, ou seja, morreu com 90 anos. Ao longo da vida ele estudou na Universidade de Sorbonne, fez parte da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Dizem que nesse período ele ficava lá fazendo os pequenos assaltos, salvando a galera que estava tentando fugir, e lendo o Marx quando ele voltava para o seu refúgio, né? Ao longo da sua vida, então, ele teve mais de 70 livros publicados, uma obra muito extensa. Aliás, esse é um problema, né? Eu não sei, mas o Henri Lefebvre ele é conhecido praticamente por 2 livros, né? O Direito à Cidade e aquele A Construção do Espaço, né? Tem uma pancada de livro dele. Eu acho que quem estuda sociologia urbana, que não é o meu caso, eu tranquei a matéria, conhece bastante coisa. Eu acho que são dezenas de livros no Brasil, mas ele tem muitos mais, né? Ele tem, quando você falou que ele tinha de livros? Mais de 70 livros. Então, mas é sempre em torno do tema da cidade, da urbanização, e depois, no final da vida, quem me disse foi um estudioso, o Sr. Luiz Belmiro, disse que no final da vida ele estava preocupado mais com essa experiência individual da cidade, né? E essa obra que você está começando a trazer para a gente é uma pegada mais daquele estruturalismo marxista, né? Francês, típico da França da década de 60. Só para vocês terem uma ideia, né? Esse é um dos autores que influenciou de forma muito impactante Milton Santos aqui no Brasil, né? Um grande geógrafo brasileiro que vai depois escrever sobre o processo de urbanização no Brasil, por exemplo. Bom, vamos direto ao assunto. A gente já falou bastante ao redor, né, Luiz? Vamos falar sobre as ideias. Vamos intercalando aqui, Luiz. Se você tiver algum comentário a fazer, alguma ideia que você acha que nós deixamos para trás. Bom, ele já abre o livro, né, antes mesmo da introdução, falando que ele é contra esse negócio de trazer um pensamento sistematizado para esse livro, né? Ele não vai fazer isso aqui, então não é um artigo científico, não é um livro teórico, não tem a menor preocupação com fazer afirmações e trazer hipóteses e confundir o leitor nessa coisa. Então é difícil de ler, né? Se vocês têm dificuldade de ler esse livro, não se sintam sozinhos nessa, né? Tô com vocês. Mas ao final de cada capítulo ele traz uma espécie de resumo, que aquilo facilita bastante, na verdade, né? Bom, tudo começa então com a concepção do que são as cidades, acima de tudo, né? Cidade é algo que preexiste a industrialização, por exemplo. Então nós temos na humanidade cidades muito antes da gente ter industrialização e essa urbanização pesada do século XVII, XVIII, XIX, né? Então as cidades antigas, vai dizer lá o Lefebvre, tinham um tipo de discussão pública, né, de inclusão pública, que ele vai chamar de democracia urbana em alguns momentos, onde as pessoas ali meio que todas elas conviviam nesse centro urbano. É lógico que a gente está falando de um tipo de democracia urbana de homens, né? Homens que faziam parte daquela coisa, principalmente na Grécia, né? Homens gregos, mas que faziam parte da discussão pública que vai acarretar na política no final das contas, né? Que vai acarretar nas obras, etc. E depois no mundo feudal, mesmo a aristocracia, ela representava mais ou menos, né, o espírito da cidade nas suas grandes obras. Parênteses, eu gostei. É que você deu. Sabe quando o cara não tem muito o que colocar, ele fala: sabe de onde que vem essa palavra? Eu vou falar para você. A palavra urbanidade, que se usa para dizer que a pessoa tem modos, é uma palavra da corte
da corte aristocrática do século XV, e essa ideia de urbe, que é a cidade, e urbanidade, elas são coligadas. Então, essa ideia de que quem está na cidade tem modos, que é o aristocrata, remete a essa cidade, as grandes cidades medievais, Veneza, Madrid, Lisboa, né? Então, e aí ele vai falando, né, que o mundo feudal, a família, os aristocratas, eles tinham esse orgulho de deixar a cidade bonita, a cidade como uma espécie de representação artística, porque isso representava o cidadão dali, né, era toda uma união entre cidade e o indivíduo, né? Esse negócio, então, ele vai começar a se abalar de uma forma pesada com a industrialização, porque a industrialização promove uma urbanização acelerada, né, um monte de camponês vai para as grandes cidades, para os grandes centros urbanos, na França, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália e depois no mundo inteiro. E essa urbanização, além de acelerada, ela é descontrolada. E aqui a gente já entra em duas ideias chaves aqui do pensamento do Lefebvre. A ideia de explosão e de implosão. Ao mesmo tempo, então, a industrialização vai causar isso na cidade, né? Implosão do centro e da vida propriamente urbana, né? Por que implosão, né? Porque quando você cresce a cidade, ele está chamando de implosão aqui, é difícil de pensar nessa filosofia aqui. Vamos lá. Ele está chamando de implosão essa implosão da vida urbana, da participação da vida urbana. As pessoas, então, elas vão cada vez ficar mais distante do centro, né? As pessoas pobres, né? O proletariado, ele vai estar na periferia. Junto com essa exclusão espacial, ele também passa a ser excluído dos espaços de discussão urbana dentro, né? Da participação da vida social como um todo. Por isso, implosão. E tem uma passagem que ele fala que as corporações, quer dizer, as categorias de trabalhadores da indústria, elas vão fixando seus territórios, inclusive por meio das leis. Então a cidade fica cada vez mais dura. E essa ideia de mobilidade vai desaparecendo nesse período do início da industrialização, né? Essa ideia de implosão do fluxo. Né? Isso, implosão daquele centro onde as pessoas estavam ali resolvendo seus conflitos, estavam ali participando da vida pública como um todo. Então, implosão, né? Imaginem aí na cabeça de vocês algo que está jogando para longe. E, ao mesmo tempo, explosão, porque é um crescimento acelerado, desenfreado, né, do que estamos falando. Então, esses dois elementos aqui fazem parte desse processo de industrialização, ou seja, trazendo uma ideia de contradição aqui, né? Ao mesmo tempo que está crescendo, trazendo todo mundo para a cidade, você está excluindo junto com isso, né? Sim. Bom, o resultado disso vai ser uma crise da urbanização. A cidade agora é um lugar de crise, né? Não é aquele lugar pensado lá na Idade Antiga, com as pessoas participando da vida pública, etc. É um lugar de crise como um todo. Bom, ele vai começar a construir, no segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso, uma crítica ao urbanismo e ao planejamento urbano. Eu já adianto aqui para aqueles que trabalham com urbanismo, pode ser que essa crítica seja completamente ultrapassada também, né? Eu não sei hoje em dia como é que as coisas estão. Mas ele vai chamar isso de esses urbanistas e esses planejadores da cidade como um tipo de alienação e de ideologia, né? Ideologia Sim. No sentido de distorcer a realidade mesmo. Porque esses caras todos, na verdade, o que eles fazem é sempre perpetuar, né, uma lógica capitalista, né, típica da sociedade pós-industrial que vai se formar, né? É isso. Então, o Estado se junta ao mercado para reproduzir essa lógica burguesa. Então, as leis, as regras da cidade, tudo isso vai caminhando para a reprodução do capital, né? Para a mercadoria, para o comércio, para a especulação imobiliária, etc. E aí eu queria falar aqui agora, Luiz, eu acho que dá a ideia mais legal que eu achei do livro, né? A diferença entre habitar e habitat. Certo. Né? Habitar seria você lá, Luiz Domingos. Você deve ter habitado, com certeza você habitou Querência do Norte. Você fazia festa. Festa aqui para ele é toda coisa de diversão. Você tinha seu tempo ocioso, assim, as pessoas tinham esporte, lazer, tudo. Participava da vida pública. Tinha, enfim, espaço aberto para você andar para lá e para cá, pulava o muro do vizinho, fazia essas coisas, né? Bom, certo. Isso é habitar. Agora, o habitat com T no final é essa vida que nós temos nas grandes cidades, onde a lógica capitalista ela tomou conta.
Ela tomou conta totalmente do nosso cotidiano. Ou seja, nós temos uma moradia em lugares pré-determinados para a nossa classe social, mais ou menos pré-determinados, né? Pelo menos indiretamente, horários rígidos de trabalho, funcionamento das coisas pré-determinadas pelas leis, os serviços pré-determinados pelos horários, ou seja, a cidade moderna, contemporânea, ela vai construindo não só a distribuição espacial, mas a sua vida, o jeito que você vive. As possibilidades de vida limitadas e definidas de cada classe social e subclasse social. Pois é, e a gente vai mergulhando nessa vida alienada dentro desse habitat. Habitat aqui é bem para usar um negócio de animal mesmo, né? Que você está ali fazendo sempre aquela rotina, essa rotina totalmente repleta de aspectos da burguesia, né? Impostos pela burguesia na cidade, que nos conduz a isso, né? E essa vida alienada, então, portanto, tende a prevalecer nesse sentido. E aí nós temos o que, né? A pergunta que vem até nós agora é o que impede mudar isso, né? Bom, impede que as leis todas são inventadas principalmente para garantir, por exemplo, a propriedade privada, né? Propriedade privada, que é o que permite essa transformação da cidade em mercadoria como um todo, né? Então, pensem, né? As leis de uma cidade, a gente pode pensar na forma como a cidade ela desenvolve os seus shopping centers, os carros blindados, as casas nos condomínios, né? Todas essas formas de garantir a propriedade privada dos muros de uma cidade, né? E que são amparados, acima de tudo, através das leis e dos projetos urbanos que a cidade permite, né? Esse aspecto aqui, em si, já é totalmente contrário a essa vida pública coletiva, né? Essa vida de participação. É uma vida restrita, né? Que você cria. Bom, ao mesmo tempo, a cidade também tem um tipo de força que homogeneiza os estilos de vida, né? Nós todos vamos sendo incluídos ao mesmo tempo dentro desse processo de viver a vida de consumo, de consumir. Agora, né? Então a gente vê essa coisa essa força do capitalismo, e a cidade aqui tá uma coisa legal, né? A própria cidade é a reprodução dos problemas do capitalismo. Nós devemos pensar nesse ambiente urbano a reprodução do capitalismo, não é no geral assim, né? Nós vivemos numa época onde o ambiente urbano é o grande centralizador dessas contradições do mundo atual, né? Como um todo. E qual que é a solução daí para essa jaula? Qual que é a solução? A solução é a parte mais aberta, talvez, né, que o Lefebvre vai trazer. Porque é o seguinte, nós podemos entender a parte de lutar contra isso através de dois níveis aqui. Um nível mais raso, que com certeza não era o que o Lefebvre queria, que seria promover o direito das pessoas, né? Então, direitos aqui da forma mais ampla possível, mas para todos os tipos de pessoas, para as pessoas poderem usar a cidade, para as pessoas serem incluídas na vida da cidade, na vida urbana como um todo, e quebrar com essa espécie de cotidiano controlado, né? E ter o direito a usar a cidade como um todo. Bom, agora, isso, na forma mais profunda, na dimensão mais longa, significaria quebrar com a própria lógica de vida alienada, né? Que essa que é a importância da coisa. Então existe aqui uma possibilidade de uma ruptura maior, né? Uma ruptura com a vida capitalista, com essa vida ultra controlada e dos valores capitalistas que preponderam. E existe essa visão um pouco mais rasa, que inclusive um professor da UFRJ, que me foge o nome agora, ele enfatiza isso, né? Que é uma visão um pouco distorcida, e essa visão mais longe, né? Que essa coisa que lutar pelo direito à cidade envolve lutar contra, né, esse sistema que nós vivemos. Sim, e essa segunda acepção aí da transformação, essa visão mais profunda, mais longa, que você disse, ela é tipicamente própria desse período em que o livro foi escrito, porque a década de 60 é a década dos novos movimentos sociais, da contracultura. Na França, o maio de 68, que é muito forte, é um encontro entre os movimentos sociais da universidade, e aí essa ideia de contestar tudo o que diz respeito ao estilo de vida capitalista e burocratizado, né? Então, eu acho que essa segunda dimensão está ligada a essa vertente hiperhumanista da qual ele é fruto, né?
Sim. Ô Luiz, vamos fazer aqui, sair um pouco dessa parte mais abstrata, que a gente acaba empolgando para fazer uma linha de raciocínio aqui, né? Mas é pensar o seguinte, né, gente? As pessoas que estão na periferia, elas usufruem da cidade, né? A cidade é feita para agradar essas pessoas, para fazer com que elas tenham uma espécie de liberdade de vida delas. As pessoas participam da vida pública, de fato, né? Percebem como as coisas vão acontecendo na cidade. Eu acho que não do mainstream, mas a vida se cria nesses espaços de periferia, mas não como ele está pensando, né? Porque Sim. O que ele está querendo dizer é um centro, é uma polis grega que todo mundo participa, né? É isso que ele está querendo. Pois é. E isso nas cidades modernas isso não existe. Isso, pensando na vida daquelas pessoas também que moram nos condomínios, né, como um todo. Então a gente tem uma lógica fragmentária, por isso implosão aqui nesse sentido, né? Existe a segregação daqueles que são o proletariado, que foram expulsos por causa da lógica burguesa, né? Pobre, longe dos espaços mercadológicos é um benefício para o capital, mas existe uma lógica fragmentária em tudo, né? As pessoas ricas também saíram da participação da vida pública, ou seja, restringiram sua participação dessa cidade como um todo. Então, pensar isso um pouco, pensar também direito à cidade, dá para pensar também no caso de moradores de rua, por exemplo, né, que enfim, qual o direito essas pessoas têm de estar nos lugares que elas frequentam, lógicas totalmente privatizadoras, né, dos espaços, né, como um todo. Shopping center, para mim, se a gente pensa, é o terror, né? Eu acho que na época o Lefebvre nem viu esse surgimento de monte de shopping center, né? Mas o shopping center em si é uma forma total de proteger os interesses do capital do jeito mais bruto possível, né? Criando muros, etc., né? Como um todo. E aí nós vamos para o Tem Tabela da semana? Como que é, meu caro? Cara, você deu uma pegada forte aqui no Brasil para dar uma contextualizada do problema. A gente olhando para a realidade brasileira, segundo o último censo e a análise aqui do professor Simar Zeredo Pereira, que foi presidente do IBGE, pelo menos no ano de 2023, não sei se atualmente continua sendo, sabe que eu não sabia desse dado, os municípios de 100 a 500 mil habitantes são os que mais crescem no Brasil, né, nos últimos 12 anos pelo menos. Muito mais do que os municípios grandes, né, de mais de 500 mil habitantes, e muito mais também do que os pequenos que têm perdido muita população. E aí, veja só, o que o Simar Zeredo Pereira chama atenção é que o Brasil tem uma fragmentação socioespacial cada vez maior, né? Essa fragmentação, ou seja, um crescimento desses bairros retirados, né, de bairros que ficam no meio, às vezes, da cidade, que perdem relevância. Lá em Lins mesmo, meu Deus do céu, é cheio disso. Tem bairro tradicional que parece que está vazio, né? Uma coisa maluca. E o resultado disso, veja só, 87% dos domicílios estão vagos no país. Não, o crescimento de 87% em domicílios vagos, quase 100%. Isso, 87% de domicílios vagos, vazios. Ou seja, tem muita casa vazia. Basicamente, o que ele está dizendo é que o número de domicílios vagos de um censo para o outro quase que dobrou, né? E aí o problema da solução da habitação não passa tanto pela construção de novas habitações, segundo o próprio cara que você colocou aqui, o Azeredo Pereira, mas passa antes pela ocupação dos domicílios que existem, desocupados, né? Tem que ver o local, né? Enfim, pode ser que esses domicílios estejam principalmente em municípios grandes, talvez, enfim, não sei o dado específico disso aqui, mas o Brasil tem casa vazia, e aí nós chegamos em outro problema, né? Que é bizarro, se a gente pensar no ponto de vista humano mais inocente possível, 230 mil pessoas que vivem na rua. É lógico que isso é ignorar toda a lógica capitalista, mas enfim, é estranho essa coisa, né? Eu não sei, aqui em Curitiba nós vemos muitos, né, apartamentos vazios, existe uma lógica imobiliária estranha, né, que serve para, por exemplo, alugar para Airbnb, por exemplo, né? Os centros das cidades europeias hoje tem muitos apartamentos que só servem para Airbnb, por exemplo.
Então, e outra coisa interessante disso aqui, os movimentos sociais por habitação e por direito à cidade no Brasil discutem isso que você está mencionando a partir dos dados do censo, a exaustão, e conhecem desse problema, e fazem a discussão. O que não existe é a discussão no mundo político partidário. A gente não vê isso, né? E até o PT, que é o partido mais importante da esquerda, fala em construir mais casas. Na Alemanha, por exemplo, em particular em Berlim, os partidos politizam muito essa discussão, e o Partido Verde na Alemanha, ele é um partido que defende a ocupação das habitações ociosas e banca isso numa eleição. Então, a gente tem um gap aqui do problema social que é politizado pelos ativistas, mas não chega no âmbito do mainstream dos partidos políticos no Brasil. Então, isso nunca vai ser, ainda, ou pelo menos no médio prazo, nunca vai ser alvo de uma campanha eleitoral, ainda mais com as forças construtoras aqui no Brasil. Pois é, né? E o dado, além que eu não coloquei aqui, mas o número de construção de habitações foi muito maior do que o número populacional do Brasil. A população do Brasil não cresceu de acordo com o tanto de casa que foi construído, né? Então, nesse sentido aqui, não sei, eu me lembrei muito também do caso da China, né? Construiu cidade inteira, né? Você veja, na China tá sobrando cidade inteira vazia, né? Imagina só, um lugar chacoalhar a árvore, cai 200 chineses, né? Ô Luiz, você sabe que eu tava procurando coisas do Henri Lefebvre, e uma dos textos que eu achei falava sobre essa coisa de morar muito longe, né? As pessoas que moram na periferia moram muito distante do centro. E aí o cara num podcast, inclusive, brinca com isso. Ele começou a falar um monte de expressão. E uma delas é onde Judas perdeu as botas, né? Eu fui procurar. Eu não sou muito conhecedor da história bíblica, mas eu fui procurar qual era a origem dessa expressão. Sabe qual que é? Não, jamais. Tem duas explicações. Tem uma que é que o Judas ficou fugindo, né? Depois que ele traiu Jesus, fugiu para lá, fugiu tão longe que ninguém sabe, né, aonde ele foi parar, e por isso, né, onde o Judas perdeu as botas está lá longe. E tem outra que fala que ele traiu, guardou as moedas nas botas, escondeu as botas e ninguém nunca achou. Por isso que é onde Judas perdeu as botas, né? Então, aquele momento nada a ver. Você está pesquisando muito esses dias, hein, Alessandro? Esse negócio de expressão é muito legal, cara. Eu adoro descobrir a origem das expressões. Mas vamos lá, você tem uma reflexão importante através do Lefebvre. São várias, gente. Desculpa, a gente limitou bastante, né, aqui para ficar um pouco mais coerente a nossa narrativa aqui. Esse livro Direito à Cidade, ele é um livro pioneiro em muitos aspectos. Inclusive, segundo um comentarista ou comentador que fala a respeito dele, diz que ele é o caminho de volta ao marxismo original, a Marx e Engels. Porque esses dois autores pensam a cidade. Isso está, por exemplo, no Manifesto Comunista, quem leu, Marx fala muito das cidades modernas. E aí voltar a problematizar a cidade é um retorno, é o caminho de volta aos clássicos do marxismo. E tem, além de tudo isso, e ele é o ponto de partida para uma série de debates de outros marxistas, como, por exemplo, David Harvey, que é famoso, ele tem uma hipótese muito ambiciosa, que é a seguinte, depois também vai ser objeto de muita briga e controvérsia, mas é a seguinte: segundo os clássicos Marx e Engels, a industrialização é o motor das transformações sociais. A indústria, a fábrica moderna, é ali que o capitalismo adquire a sua voracidade e tudo que decorre, né? Exploração, mais-valia, alienação e tudo que os alunos estudam no ensino médio e depois nos cursos de ensino superior. Só que à medida em que a industrialização vai se desenvolvendo e diminuindo com a mecanização e a robotização depois, a cidade se torna um bicho que tem vida própria, mesmo com indústrias que já não são o motor daquela cidade. Pensem, por exemplo, em cidades que perderam a indústria, como Detroit, como tantas cidades no mundo inteiro, no capitalismo assim, mais antigo, né? Na Inglaterra e na França, enfim. E aí o espaço do motor do capitalismo, de todas das suas desventuras, deixa de ser a industrialização e passa a ser a urbanização.
e ele tem algumas reflexõezinhas, tópicos assim, a alienação não é mais na fábrica, que você não sabe o que você está produzindo. A alienação é na cidade. É no café. A alienação é na cidade, porque você vive indo e voltando para o trabalho, mas não conhece direito a cidade, Sim. As desigualdades estruturadas ali, ou então os donos daqueles imóveis, os donos das linhas de ônibus. Então, essa é uma hipótese muito criticada, porque depois os críticos dentro do próprio marxismo vão dizer que o capital é o motor da transformação, mesmo que a indústria esteja minguando, a estruturação da especulação imobiliária, a especulação no mercado financeiro, você que investe em bitcoins, isso tudo é o que continua sendo o motor das transformações sociais e da exploração, mesmo que a indústria não seja mais. Portanto, o Lefebvre quer colocar a cidade como não só o palco do capitalismo, mas como sendo quase que o sinônimo do capitalismo. E os críticos vão falar, não, pera lá, que aí você está exagerando. Fiquei também refletindo, a gente tem uma reflexão pessoal, né? Porque o que ele está falando é praticamente, será que vem muito aquela coisa da indústria cultural também, né? Será que as coisas que eu acho que eu gosto de fazer, eu realmente gosto de fazer, sabe? A gente vive uma vida alienada, né? Como um todo. Bom, reflexões pessoais nós deixamos para vocês terem, cada um aí de vocês. Vamos falar de maio de 68, porque o Lefebvre, ele tem uma participação nisso, né? Ainda que indireta. E a gente falou que o Lefebvre foi da resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Em maio de 68, como o Luiz já antecipou, um movimento político na França marcado por greves gerais, ocupação estudantil, aconteceu de muito impacto, né? É sempre relembrado essa data. O Lefebvre, ali nos anos 60, ele era um professor da Universidade de Nanterre. Ele dava aula, né, de sociologia, dava palestras regulares para um monte de estudante. Em 2 de maio de 68, os estudantes dessa mesma universidade de Nanterre fizeram um protesto, começaram a fazer um protesto contra a divisão ali de dormitório entre homem e mulher, né? Aquela coisa conservadora, e contra toda essa postura conservadora da universidade como um todo. Desse pequeno protesto, né, uma série de outros grupos gostaram dessa ideia, começaram a aderir a isso. O negócio é que essa pequena movimentação se transformou num negócio enorme. Acompanhado disso, seguindo isso, uma greve geral de proporções gigantescas, cerca de 9 milhões de trabalhadores procurando, né, buscando melhorias nas condições de trabalho, nos direitos trabalhistas como um todo. Ou seja, virou um caos em poucos dias, né? O negócio que era um protestozinho de estudante. E o Lefebvre, entre os seus alunos, dessa mesma universidade que iniciou o negócio, ele tinha uma espécie de seguidores orientandos dele, o Alain Brossard e o Daniel Ben Said, né? Que são dois caras que faziam parte desses grupos meio que revolucionários trotskistas, juventude trotskista. Aliás, vale falar que o Lefebvre é alguém muito próximo das correntes trotskistas. Não sei se dá para afirmar se ele é trotskista de fato, mas ele era muito crítico do Lenin, do Stalin, né? E do stalinismo da União Soviética. Bom, vamos para o quebra-pau, Luiz? Vamos lá. Você preparou aqui, eu coloquei um quebra-pau totalmente abstrato, mas você trouxe uma coisinha mais palpável para gente. Vamos nessa. Não, eu achei engraçado a hora que ele fala contra os urbanistas. Vai dizer o Lefebvre, então, para reforçar aquela crítica aos urbanistas, que na verdade os urbanistas eles não pensam a cidade, né? Vai dizer o Lefebvre, cidade como um lugar que vive gente. Eles pensam um local, uma maquete onde as pessoas precisam ir trabalhar e precisam ir consumir, né? Só a lógica capitalista como um todo. Elas não estão pensando na vida da pessoa como algo mais completo, né? Tá dentro dessa lógica. Então, nessa ideia de maquete daqui, existem 3 tipos de urbanistas, né? O de boa vontade, esse aqui é genial o nome, que ele tem a velha concepção de cidade, né? Antes do capitalismo industrial, aquela cidade maravilhosa, com o centro bonito, estético, não sei o quê, mas os seus projetos não fazem o menor sentido na vida das pessoas. Porque, enfim, não cumpre nenhuma coisa real para a vida das pessoas, funcional na vida das pessoas nesse sentido. O dos administradores públicos, né, que são totalmente racionais, donos de uma clareza, eles têm certeza de um projeto que é superior, mas, na verdade, o projeto em si, ele não tem projeto.
né? Ele carece de algum objetivo maior, assim, que não seja aumentar um pequeno fluxo de mobilidade, etc. Você não sabe que tipo de cidade você quer, né? Dos administradores públicos. E dos promotores de venda, que são aqueles que querem ganhar dinheiro ou com especulação imobiliária ou para promoção do comércio, por exemplo, né? Então são esses os 3 tipos de urbanistas que existem. Agora você falando assim, me veio de repentesco a seguinte contraposição. Vou juntar os administradores, racionalizadores e os promotores de venda numa categoria só. Parece esses urbanistas que são da década de 50 e tal, não dá, hoje tem urbanistas críticos e querem cidades verdes, é outra história, mas aqueles urbanistas modernistas, parece aquele programa da Discovery, aeroporto, cidade tal, que antes de ser um programa só de fuçar na mala dos outros, era um programa que mostrava como que era estruturado no aeroporto, né? E aí mostrava muito os gestores do aeroporto pensando que as pessoas têm que ser fluxo, que elas não podem se perder, tem que ter placa para todo lado, tem que ter mais de um caminho para ele chegar na estação, lá no embarque. Então, essa é a visão, como se a cidade fosse as formiguinhas, como um gestor de um aeroporto pensa o trânsito de pessoas no aeroporto. E aquele que são de boa vontade é aquela apresentadora que era da MTV, que foi para a Globo, que tem o programa no Fantástico, que é Chegadas e Partidas, que ela senta lá, você já viu esse programa? Ela senta lá, bota uma cadeira, a pessoa desembarca, ela coloca a pessoa e começa a conversar. Você já viu isso? Que é muito mais humanizado, né? Mas, entendeu? Essa é a contraposição que me veio à cabeça. Não tem nada a ver com a tipologia dele, mas é mais ou menos essa. Bom, Luiz, eu vou transformar isso aqui numa perguntinha bomba, surpresa para você aqui. Colocar aqui numa tarefa difícil. Você acha que é possível criticar essas políticas habitacionais, como o caso Minha Casa Minha Vida, olhando para essa coisa para esse livro Direito à Cidade, do Henri Lefebvre? Você acha que falta substância em relação à cidade, nas políticas, não só de esquerda, na verdade, política pública no Brasil como um todo? Ai, Alessandro, aí você me apertou demais. Eu falando do governo federal. Governo federal eu acho que é um grande problema. Você tem um problema de déficit habitacional. Não é um déficit habitacional. Você tem pessoas, 230 mil moradores de rua, você tem de pessoas que moram precariamente, que não são catalogadas como de rua, pessoas que precisam e querem uma moradia. E, por outro lado, você tem muitas moradias ociosas. Aí, se a estratégia do governo de fazer mais conjuntos habitacionais ou programas de habitação como Minha Casa Minha Vida, se é uma maldição. Eu acho que ainda no estágio brasileiro, não. A carência dessas pessoas não permite esperar mudar a hegemonia contra as construtoras e a correlação de força. Você tem que criar moradias acessíveis e baratas enquanto você não consegue quebrar o lobby da especulação imobiliária na região central de São Paulo. Então, você não, mas nós temos, por exemplo, as lutas com, por exemplo, do Movimento Sem Teto, né? Sim. Não, ela também acho válida. Eu também acho, né? Também acho. Ela faz parte, inclusive, dessa luta de hegemonia também, né? Por direitos e por mudar um pouco a forma de olhar a especulação imobiliária. Então, eu acho que não é uma maldição, se me permite. Mas assim, é lógico que vai depender de cada cidade, né? Mas especialmente, estou me lembrando aqui das cidades do interior de São Paulo, não só Lins, como todas as outras. Existe as cidades, elas têm esse caráter muito funcionalista, no sentido só econômico, assim, sabe? De pouca liberdade, lógico, isso está tudo dentro do capitalismo ainda, mas sim, mesmo dentro da lógica capitalista, é uma cidade extremamente, sim, não agradável, excludente do espaço público. E cada vez mais segregação em bairros ou em condomínios, isso é uma maldição tremenda. O espaço público é esvaziado completo, né? Não, essas cidades médias do interior que criam esses bairros de classe média com casas bonitinhas, ou algumas suntuosas, onde é uma preguiça tenebrosa. Não, pense bem, né? A cidade de Lins tem 2 condomínios fechados. Qual é a utilidade de se fazer um condomínio fechado em uma cidade que tem 70 mil habitantes, né? Não faz o menor sentido isso, né?
Já não tem sentido em grandes cidades, imagina. Agora, um caso, para dar um grau, né? Eu tenho um caso conhecido aqui já na província, mas eu gostaria de colocá-lo, porque ilustra um pouco uma dessas tantas entradas de dilema e de exploração que permeiam o espaço urbano e o tema do direito à cidade. Mas peraí, o nosso aconteceu em Querência aqui, ele é Curitiba. Ele é em Querência? Curitiba, Paraná. Curitiba, então, Paraná. Entendi. É um caso de uma amiga nossa, a Maria Juraci, que aconteceu o seguinte, ela até saiu na imprensa local como o Aquários da Vida Real, em menção ao filme Aquários lá, que vocês devem ter assistido, os ouvintes devem conhecer, que uma empresa vai fazer especulação imobiliária num prédio e quer expulsar um morador. Isso aconteceu exatamente aqui com a Maria Juraci, que é a seguinte, ela comprou um apartamento num bairro de classe média, não sei se nos anos 90, e morou lá durante muito tempo, até que ela saiu, depois um filho ficou, depois o outro filho ficou. E em 2017, portanto, com certeza mais de 20 anos morando ali, uma construtora começou a oferecer um valor baixo para comprar os imóveis, só que com o dinheiro na mão, conseguia seduzir uma parte dos moradores. E o que fazia com aqueles imóveis? Fechava a porta e deixava lá, até que os outros cedessem à venda. Ela, a nossa Maria Juraci, não vendeu, e outro morador não vendeu, resistiram até 2022, 2023, e atualmente você tem 2 que não venderam num conjunto de 16 apartamentos. O que a construtora fez? Não cuidou mais de portaria, não paga o condomínio, e aí aquele imóvel inteiro, 2 torres, começaram a ficar abandonadas, com a ocupação de moradores, com roubo de fiação, e aquilo começou a ficar um cemitério abandonado. E aí, recentemente, ela fez um protesto e colocou uma faixa no alto do prédio, escrito: "O doutor Abobrinha não paga o condomínio", em menção ao personagem do Castelo Rá-Tim-Bum, que quem não conhece, desculpe, mas a turma mais velha vai conhecer, o Castelo Rá-Tim-Bum tinha o doutor Abobrinha, que queria enganar a turma do castelo para pegar o castelo para ele. E aí a construtora, na metáfora da Juraci, a construtora é o doutor Abobrinha, que quer enganar o morador, pegando o espaço a preço baixo, construindo uma Babilônia em cima e fazendo especulação imobiliária depois. Mas a história dela é a história da resistência disso, de não vender e não ceder aos caraminguás que a construtora empurrou para os outros moradores ao longo de pouco tempo. De 2017 para cá, eles transformaram o imóvel, as 2 torres, em um negócio semi-abandonado. E essa história. É a lógica do capital se impondo, né? Sobre Sim. a escolha das pessoas, a não escolha das pessoas, quase, né? Isso. Luiz, então é isso. Vamos fechar com o nosso Luta de Gostos, né? Tinha muita coisa, viu? Para essa vez tem muita música sobre Maio de 68, tinha muita coisa, mas eu lembrei falando de cidade, direito à cidade, lembrei de 2 músicas que estão muito associadas ao tema. Vou perguntar para você, eu acho que nem vale a pena a gente falar qual você prefere, mas se você gosta do Baiana System, que é a banda que é autora da música Lucro, né? Que fala muito sobre especulação imobiliária. Curte Baiana System? Gosto. São gostos arejados, Alessandro. Gosta muito ou gosta pouco? Gostei bastante já prestigiei até no show. Eu acho que é uma das melhores coisas novas do Brasil, assim, novas, meio que recentes, assim, né? Do país. E a outra, né? A Cidade, né? Fica uma recomendação, né? Clássica, né? Cidade da Nação Zumbi também. Outra cidade. Apesar do refrão da Cidade do Chico Science, Nação Zumbi, ter ficado conhecido por aquela música de axé, né? De cima sobe, de baixo desce, né? Da Daniela Mercury que regravou. Daniela Mercury, Mas é só o refrão, né? Não é Daniela Mercury, não. Enfim. Eu não sei. Alguém, o Geraldo vai saber. Tocou isso em algum carnaval da vida? GG com certeza. GG com certeza sabe. Vamos lá, então. Faça a nossa despedida aqui, já tá ficando longa a coisa. Eu gostaria de agradecer um episódio, vamos dizer, base para outros, né, de um tema que é monstruoso, de tantos livros e tantos movimentos sociais, que é o direito à cidade. Mas o ponto de partida aqui é uma obra de sociologia para depois a gente desdobrar outros. Os arquitetos, os estudiosos do direito à cidade, direito
a moradia, que tiverem contribuições críticas, nos escrevam, por favor. Sempre muito bem-vindo, a gente pretende ir burilando outros episódios nessa linha de raciocínio. Agradecer aos que deram dicas, Belmiro, o Maciel, vários colegas que participam ajudando a pensar o episódio, e agradecer aos ouvintes que ficam até o final e mandar um salve para todo mundo que participa e ouve e contribui com o Maldita Politicagem, japonês. Um abraço, galera. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.